começaram a julgar mais necessário. Bem, vamos falar aqui sobre os eletrodos impressos. Os eletrodos impressos, eles são por si só uma célula eletroquímica completa, capaz de fazer medidas in situ, com extrema sensibilidade, reprodutibilidade, capaz de fazer tanto análises qualitativas quanto análises quantitativas, segundo o autor. É, o eletrodo ele é construído em cima de um substrato, que é a base dele, certo? Esse substrato ele pode ser feito de diversos materiais, dentre alguns exemplos, o PVC, o PET, segundo OSIN 22, mas pode ser também feito de outros materiais, como vidro, celulose, é, entre outros. Uma importância é que o substrato ele não tenha afinidade com o analítico que deseja analisar para evitar interferência também. Ele não deve ser condutivo, de modo a não atrapalhar a condutividade, gerando medidas erradas. O eletrodo ele é formado por também uma tinta que vai fazer a parte condutiva dele. As tintas podem ser dos mais diversos tipos. Dentre elas, as estudadas aqui são as tintas carbonáceas, que podem ser dos mais diferentes tipos de carbono, como carbono grafite, carbono grafeno, carbono proveniente de biomassa, etc., como reportado pelo autor. Aqui na figura 1 é o modelo de um eletrodo comercial e suas dimensões. Pois bem, a justificativa para esse trabalho é que a eficiência desse eletrodo tem relação direta com a sua condutividade. E essa tinta ela é produzida com adição de ligantes e aditivos. Alguns exemplos dele, como reportou em Lewis em 21, é a presença de ésteres, éteres, quinonas, resinas, derivado de, de, de petróleo, entre outros. É, Também há necessidade da substituição, pois esses ligantes, esses aditivos, eles têm uma peculiaridade que todos eles são compostos moleculares. Compostos moleculares apresentam geralmente uma menor condutividade em relação a compostos iônicos, e grande parte deles tem risco tanto para a saúde humana como para o meio ambiente. Então, faz necessário a reelaboração de uma nova tinta que seja menos tóxica, e daí veio a ideia de aplicar os líquidos iônicos como uma nova via para a produção de tintas mais eficientes na questão de condutividade e também menos agressivas ao meio ambiente e ao ser humano. Também a utilização de substratos renováveis, como o PET, o próprio, entre outros materiais, mas esse trabalho focou exclusivamente no PET. A metodologia para a preparação dos eletrodos desse trabalho consistiu na síntese e caracterização dos líquidos iônicos, a síntese da tinta e preparação dos eletrodos e a análise morfológica e eletroquímica para a caracterização dos eletrodos. Na figura 2 temos aqui um modelo da metodologia aplicada, no qual a tinta ela é previamente pesada, uma relação estequiométrica massa-massa é feita, que o líquido iônico é adicionado à tinta, a tinta é misturada, homogeneizada, aplicada sobre o substrato. Esse substrato leva um template, um molde vazado, que vai servir para delimitar a área do, do eletrodo, e com a ajuda de uma espátula, ela é aplicada. Logo, consequentemente, esse filme que ele é removido e fica os eletrodos impressos no PET. Eles são devidamente cortados em seções retas e aí o eletrodo está pronto. Aqui embaixo as referências utilizadas para cada uma das etapas. Os resultados. Primeiro trago aqui o resultado para a ressonância magnética de hidrogênio para o líquido iônico DAC, onde é possível perceber que os picos estão muito bem definidos, não há presença de picos secundários que denotem contaminação, e a pureza dele ficou em 96%, com um erro de 0,82%, a cada pico representando os hidrogênios da estrutura do líquido iônico. Aqui os resultados referentes às propriedades foram medidas as propriedades como viscosidade, índice de refração e a massa específica. Primeira imagem, a de cima, é a viscosidade, onde foi feita uma rampa de temperatura de 293 a 333 Kelvin, onde percebe-se que o aumento da temperatura acarreta numa redução da viscosidade dos líquidos iônicos. Os pontos representam os dados experimentais, as linhas o modelo matemático empregado. Então podemos ver que houve um ajuste bem das curvas para todos os sistemas, exceto não houve a modelagem para o índice de refração, mas também ele manteve o mesmo comportamento, todos na verdade, que o aumento da temperatura acaba reduzindo a propriedade medida, tanto para a viscosidade, índice de refração e massa específica, que também foi modelado. Podemos perceber aqui que para
Tanto para a viscosidade como para o índice de refração, o DAAC apresentou valores menores. Podemos estar relacionado também com o grau de compactação e a interação devido à menor cadeia carbônica do ânion acetato em relação ao propionato. Para a massa específica, houve que a maior massa específica ela ficou para o DAAC, o que colabora com o que já foi dito de ele apresentar uma menor estrutura do ânion, ou seja, consegue se compactar com mais eficiência em relação ao ânion propionato, deste modo apresentando uma massa específica levemente superior ao com o líquido iônico com a presença do ânion propionato, PR. Aqui temos o estudo de propriedade, uma análise de como o líquido iônico responde a uma variação de potencial. Esse experimento serve para a gente entender como o líquido iônico ele vai reagir em diferentes potenciais, para que não haja uma confusão entre o dado que está sendo medido pelo analito ou uma reação paralela do líquido iônico na composição da tinta. Então, a gente percebe que foi feita a varredura de menos 1 a mais 1,5, menos 1,5 a mais 1,5, foi a janela de potencial que foi varrida. E percebe-se que aproximadamente em 0 volts versus o eletrodo de referência de AgCl, que é o prata cloreto de prata, na região entre 0 e aproximadamente 0,6, ele praticamente mantém um platô, uma certa horizontalidade no gráfico. Isso denota que nessa região não ocorre processos eletroquímicos, pois não há variação de corrente elétrica com o aumento ou decréscimo de potencial, mas já ocorre em potenciais um pouco mais altos. Processos começam a ocorrer fora dessa janela de 0 aproximadamente a 0,6 volts. Então, o eletrodo ele deve operar nessa janela de potencial, no qual nós garantimos que, se ocorrer alguma reação, não partirá do líquido iônico adicionado à tinta. Aqui, logo, temos também a propriedade do líquido iônico, foi pelo gráfico de Woden-Plot, que aqui ele correlaciona o logaritmo da viscosidade versus a condutividade molar. O diagrama ele é visto separando em a linha transversal na primeira bissetriz, ela denota a condutividade ideal usando KCl 1 mol por litro. Aqui nós temos os pontos onde percebemos que os líquidos iônicos eles caem numa região que é considerada como boa condutora em relação ao KCl, e abaixo dessa linha tracejada seriam considerados mal condutores em relação ao KCl. Então todos os nossos líquidos iônicos eles ficaram dentro da margem que é considerada uma margem com uma boa condutividade em relação ao KCl. A análise morfológica dos eletrodos, aqui nós temos os 3 eletrodos que foram trabalhados, foi o eletrodo sem adição do líquido iônico, somente a tinta, o eletrodo contendo a tinta modificada com o diacetato 6% e o DAPR em 6%. As imagens superiores elas apresentam o eletrodo antes do processo de eletrodeposição de platina mediante eletroredução. Então aqui nós percebemos uma estrutura mais compacta, e após o processo de eletrodeposição é possível perceber que ocorreu um grande aumento da quantidade de poros na estrutura, bem como a deposição da platina, que pode ser representada por essas esferas, por esses glóbulos brancos, que trata-se da platina que foi reduzida sobre a superfície. Quando saímos da composição sem líquido iônico, figura A e B, partimos para o eletrodo com 6%, que é o C, que ele não tem a platina ainda, mas percebemos que a adição do líquido iônico promoveu um aumento da quantidade de porosidade do eletrodo. E após a eletrodeposição, houve também uma modificação ainda na sua superfície e houve também a presença das estruturas globulares que representam a platina eletroreduzida. Já para o líquido iônico, o eletrodo com a presença do DAPR, a mesma coisa, a presença do líquido iônico promoveu um aumento da quantidade de cavidades ou poros, de geometrias variáveis em relação ao acetato, e também quando houve o processo de eletrodeposição, na seção analisada também percebemos a presença dos glóbulos referente à platina eletroreduzida. Houve também uma modificação morfológica na estrutura do líquido iônico, ou na estrutura do eletrodo. Então, houve essa necessidade de poder entender por que a presença do líquido iônico que promove essa porosidade, ou se é o processo de
o processo de ativação dos eletrodos em solução de ácido sulfúrico que promove essa porosidade. Então foi realizado um novo ensaio no qual um eletrodo, antes de passar por qualquer processo, sem líquido iônico, sem platina, o eletrodo não tem porosidade. O eletrodo ainda sem a presença do líquido iônico, ele foi ciclado em 300 ciclos com a solução padrão de 0,5 mol por litro de ácido sulfúrico. Percebe também que não houve aparecimento de porosidade. E na outra imagem nós temos o sistema foi ciclado 600 vezes, tem que mudar aqui é 600. 600 vezes e também não houve porosidade. Então podemos assumir que a presença dos poros ela se dá ou pelo processo, pela adição do líquido iônico ou pela inserção do eletrodo na solução contendo a platina. Certo? Vamos para os dados eletroquímicos, onde aqui nós temos na figura A referente ao voltammograma dos eletrodos com D-acetato 4, 6 e 10% e comparando com o sem líquido iônico. Aqui nós temos a janela de potencial, onde essa imagem dessa linha verde, ela representa este gráfico, que é o eletrodo sem a presença do líquido iônico. Então, e nós percebemos que aparecem dois picos muito pouco definidos, mas quando acrescenta o líquido iônico em todas as proporções, 4, 6 e 10%, percebe-se que há um grande aumento da área da curva, e esse aumento está na ordem de grandeza de 1000 vezes, ou seja, a presença do líquido iônico aumenta as correntes associadas, passam pelo eletrodo na ordem de 1000 vezes, onde os picos onde são aparecidos, segundo a referência, informa que podem ser a presença do par ferro presente na tinta comercial. A imagem B, ela apresenta o eletrodo pós-processo de eletrodeposição de platina, onde o eletrodo agora possui a platina também nas composições 4, 6, 10% para o acetato e o eletrodo sem o líquido iônico. Podemos perceber que há uma variação no comportamento da curva, onde agora aparece um novo pico, um pouco mais proeminente em potenciais menores. Esse pico, segundo o autor Shen, em 21, ele diz que esse pico é associado aos processos de adsorção e dessorção de hidrogênio sobre a superfície do eletrodo, que promove esse pico saliente aqui. A área desse pico ela será utilizada um pouco mais à frente para podermos calcular a área eletricamente ativa de cada eletrodo. Lembrando que cada sítio responde a uma molécula de hidrogênio que foi adsorvida. Aqui nós temos agora para o DAPR, 4, 6 e 10%. Percebe-se que houve uma pequena variação no comportamento da curva, mas ainda manteve-se o par redox, acreditamos ser ferro, acreditamos ser não. Pode ser o par ferro 2, ferro 3, que está oxidando e reduzindo, ainda mantém a diferença em relação ao eletrodo sem o líquido iônico. E aqui ao lado nós temos os mesmos eletrodos após o processo de eletroredução, onde também percebemos que há presença do pico referente ao processo de dessorção e a dissorção de hidrogênio, como foi visto na imagem anterior. Então, a partir dessas áreas aqui, foi possível calcular a área eletricamente ativa de cada eletrodo. Então, os eletrodos que apresentaram as maiores áreas foram o D-acetato a 6%. O eletrodo, na ausência de líquido iônico, também apresentou uma área relativamente alta em comparação com os demais, 21,5%, seguido do DAPR, com 6%, o DAPR 10%, o DAPR 4% e o D-acetato e o acetato 10 e 4% com as menores áreas. Então, as maiores áreas ficaram para o D-acetato 6%. Aqui nós temos o processo de eletrooxidação de etanol, no qual os eletrodos, após feito o processo de ciclagem, eletrodeposição, onde a platina foi deposta, os eletrodos foram inseridos em duas soluções, uma contendo 0,5 mol de etanol e outra em 0,5 mol, para a gente possa perceber como dá essas variações na concentração. Então, no voltammograma da linha preta, a gente percebe esse primeiro pico na varredura anódica, ou seja, potenciais mais positivos, onde esse primeiro pico, segundo Kim, é o pico de onde ocorre o processo oxidativo do etanol. Então, o nosso eletrodo, na ausência de líquido iônico, ele consegue oxidar etanol em potenciais próximos a 0,9 a 1, que ele oxida o etanol. Quando você adiciona o líquido iônico, nós percebemos que esse potencial cai
cai para próximo de 0,6 volts versus o eletrodo de referência GCL. O processo continua na varredura, na varredura catódica, não, perdão, na varredura anódica, onde aparece um segundo pico para o eletrodo DAPR. E esse segundo pico, ele é a oxidação de subprodutos formados na primeira reação. Quando chega no potencial máximo que foi setado, o processo inverte, passa a ocorrer agora no sentido catódico, onde apresenta um novo pico no sentido catódico. Esse pico, segundo Kim, ele é relacionado à presença de CO2 formado e adsorvido na superfície do eletrodo, que leva à sua contaminação, reduzindo a sua eficiência. Mas até então não foram feitos ensaios de ciclagem para poder determinar quantos ciclos são necessários para poder essa contaminação de fato ela cessar a atividade do eletrodo. Então a gente percebe que para os eletrodos contendo o líquido iônico, na concentração do álcool 0,1, houve também uma redução tanto do pico de oxidação do álcool, como também dos processos oxidativos dos subprodutos formados. Então a presença do líquido iônico ela favoreceu para que os potenciais de redução e os potenciais de oxidação ocorressem em potenciais menores, tornando o eletrodo mais eficiente. Já para a imagem onde tem o fotomograma da solução de 0,5 mol de etanol, também percebemos a presença do segundo pico, que não foi possível ver no primeiro eletrodo, que era com solução de 0,1 mol de álcool, mas já quando aumentou a concentração de álcool, já apareceu o segundo pico da sua oxidação referente ao subproduto formado da primeira oxidação. E na varredura catódica, potenciais mais negativos, percebe-se que houve um deslocamento dos picos, principalmente para o DAPR. Para o DEA acetato, o pico ficou próximo da mesma região do sem líquido iônico, mas percebe-se que o pico ele ficou menor, ou seja, o eletrodo com líquido iônico ele passa a ser menos envenenado pela presença do CO2, o que pode garantir uma continuidade na quantidade de ciclos que ele podem ser feitos, certo? Então, as conclusões foi possível demonstrar que a estratégia adotada apresenta uma rota viável de baixo custo e com alto potencial de aplicação na metodologia. Os resultados mostraram que a modificação da tinta de grafeno com 4 e 6% dos líquidos iônicos melhorou significativamente as propriedades morfológicas e eletroquímicas dos eletrodos. O uso de substratos recicláveis na produção o uso de substratos recicláveis e a produção simplificada aumentaram a viabilidade econômica e sustentabilidade da proposta. Ou seja, o eletrodo se tornou viável. Isso aí basicamente. Então, agradecer aqui ao UFBA, tem que melhorar isso aqui. Agradecer ao UFBA, ao Laboratório de Termodinâmica Aplicada da UFBA, o GEPEN da UFBA e as instituições